Todos nós pesquisadores queremos cada vez publicar mais e em melhores periódicos. Como é que a redação científica nos ajuda a que a gente consiga realmente fazer isso? Por onde a gente começa? Começamos por uma revista mais simples, por uma revista mais complexa, ouvimos aquilo que o editor da revista nos remete depois de enviarmos um artigo? Como a redação científica pode nos ajudar em tudo isso? Tem uma questão que é a questão educacional que eu tenho chamado, que é a interação entre o autor e a revista científica, né? Na verdade, isso é um processo praticamente de ensino, porque uma coisa é falar de normas, regras de redação científica, que não existem regras fixas, isso, aquilo. Outra coisa é também mostrar como e onde aprender a melhorar e a estar o tempo todo aprimorando a sua redação, a construção dos seus artigos, né? Veja, o processo, né, de publicação, ele envolve mais ou menos o seguinte: o autor redige o seu manuscrito, envia o manuscrito para o editor do periódico, um editor diário, um editor-chefe, não importa, né? O editor diário examina esse manuscrito rapidamente para saber se ele encaixa no perfil da revista. Se ele não encaixa, devolve, o autor busca outra revista. Se encaixa no perfil da revista, então ele manda para os revisores, né? São os revisores que vão dar a sua opinião sobre o manuscrito. Em geral, de 2 a 3 revisores, mas isso varia com as revistas. Tem revistas que chegam a mandar a 6 revisores. Os revisores não negam ou aceitam o seu trabalho. Eles dão a opinião deles, né, sobre o seu manuscrito. Eles dizem, deve ser aceito, não deve ser aceito. Quem decide é o editor. Ele é o juiz da história, tá certo? Lógico, tem revistas que preferem mandar para número ímpar dos revisores e decidir pela maioria. Isso é besteira, né? Na verdade, o editor não está querendo fazer a sua função. A sua função é examinar os pareceres e decidir, independente de se vai a favor ou contra a maioria, mas pela qualidade das críticas apresentadas. Bom, nesse processo, o editor manda a resposta para o autor. E não se assustem, porque a primeira resposta, a mais comum, é que o trabalho veio negado. Por N razões, ou porque tem erros gramaticais, ou porque tem isso ou tem aquilo, enfim. Mas pela forma como ele nega, você já descobre se o seu trabalho tem chance de passar nessa revista ou não. Dependendo do que for falado aí, você já manda para outra revista, tá certo? Mas ele nega. Quando ele nega, ele aponta defeitos. E você tende a ou mostrar que a crítica está errada, ou corrigir os defeitos. Não tem saída. É uma das duas alternativas. Nesse vai e vem, né, pode acontecer de, num dado momento, a resposta vir favorável. E ele aceita, então, o seu trabalho. Tá? Vocês percebem que há críticas mostrando pontos positivos e pontos negativos. Quando ele aceita, ele está dizendo, da forma como está bom. Então, o que você vai fazer num outro artigo que você vai escrever, num outro manuscrito que você escreve? Ora, aquilo que foi criticado, você tende a evitar. E aquilo que foi aprovado, você tende a repetir. Então, isso aqui é um processo de ensino-aprendizagem. Você, ao submeter artigo, você está aprendendo com seus editores e com seus revisores. Então, os nossos grandes professores são os revisores e os editores. Agora, vamos analisar essa situação num outro contexto. Sempre falaram para a gente o seguinte: há vários tipos de revistas, vários níveis de revistas. Eu posso considerar a qualidade do periódico, não vou entrar em detalhe de quais os critérios para isso, mas níveis de periódicos. Eu coloquei 5 níveis, podem ser 10, 15, quanto for, tá certo? Existe um degradê de níveis de periódicos. Bom, é lógico que nós vamos buscar, no nosso trabalho, apresentar o nosso trabalho, sempre que possível, nos melhores periódicos. Tá? Essa é a tendência. Se você faz um show, você quer que muitas pessoas assistam. Se você manda um artigo para um jornal, você quer mandar para um jornal que muitos leiam. Se você faz um artigo científico, você quer publicar num lugar que a sua comunidade científica leia e respeite. Tá certo? Só que ensinaram a gente que para chegar lá em cima, nós temos que subir essa escada degrau por degrau. Isso é válido dentro do seguinte contexto: se cada degrau nos colocar mais próximo do degrau seguinte. Então, você, em cada degrau, você está se tornando mais
está chegando mais próximo do degrau seguinte. Ao subir o 1, está mais próximo do 2. Ao seguir o 2, mais próximo do 3 e assim sucessivamente. Só que isso não acontece. Na prática, isso está errado. Por que isso não acontece? Porque há equívocos conceituais que são transmitidos para os leitores, né, para os autores, nas revistas de níveis mais inferiores. Então, há equívocos de revisores e equívocos de editores, né, que, uma vez aprendidos aqui, você nunca vai chegar aqui em cima. Basta ver que muitos editores e revisores nunca conseguiram publicar um trabalho em revistas de boa qualidade. E estão dando parecer para as revistas. Então, eles, com seus erros, estão passando erros para os outros. E o autor está aprendendo esses erros. Ninguém faz isso com maldade. Mas essa é uma coisa que acontece em função da inexperiência das pessoas. E os autores, por acreditarem nisso, podem se ver tolhido de atingir níveis superiores de revista. O caminho é um só. Se você quer aprender, submeta para revistas de boa qualidade. Podem ser revistas nacionais ou do exterior, mas revistas de boa qualidade. Tá? Então, é o que eu sempre alerto, cuidado com as pérolas. Porque aqui dentro existem muitas pérolas que já deveriam ter sido ultrapassadas da redação científica e ainda estão presentes por aí. Né? Então, cuidado com isso. Minha última publicação fala exatamente sobre essas pérolas. Eu analiso 101 delas, né? Tentando fazer um serviço para a redação científica nacional. Tá?